Bom dia, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é um tema difícil para ser falado. Essa semana eu pensei muito se eu ia deixar esse vídeo disponível para vocês por conta do falecimento de uma pessoa muito querida, né? A Valeuska, jogadora de vôlei que faleceu essa semana. E há indícios, né, a mídia pelo menos está divulgando que há indícios de ser suicídio, nada confirmado até onde eu sei, mas muitas pessoas entraram em contato comigo querendo saber o que eu achava, o que eu pensava, enfim, né, essa semana está sendo uma semana muito difícil para muita gente. É uma pessoa conhecida, famosa, querida. Não sabemos ainda o que aconteceu. Eu fiquei muito preocupada em postar esse vídeo, especialmente com esse tema. O tema que eu escolhi, né, é as causas do suicídio, né, quem é culpado. É um tema muito forte e requer todo cuidado e toda cautela na maneira de conversar sobre isso. Mas eu escolhi falar sobre a minha vida, como eu disse no início do mês, né, que eu estaria falando sobre trechos do meu livro, que eu estou escrevendo, Em Busca da Luz, e fala sobre o meu adoecimento, os meus pensamentos, as minhas ideações suicidas, e é uma maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas, ou que estão em sofrimento, ou que passaram pela perda de alguém que morreu por meio do suicídio. Foi uma forma que eu encontrei de tentar ajudar, né? Traçar uma linha de raciocínio. Eu posso dizer que eu sou uma sobrevivente, né? Uma vez que eu pensei que o suicídio era a minha saída, que eu tive planos, né, de como me matar e como deixar essa vida, e eu trago isso a público, eu imagino que seja um material riquíssimo para as pessoas, tanto que trabalham, né, os psicólogos, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na área da saúde mesmo diretamente com o adoecimento e com as possíveis tentativas de suicídio, aqueles que estão enlutados, né? Eu falei, essas experiências podem ser enriquecedoras para que a sociedade possa compreender um pouco do que está por trás das ideações suicidas, do adoecimento. Eu trago a minha experiência. Claro que a minha experiência não é o que aconteceu comigo, é um fator determinante para todas as outras pessoas, de forma alguma. A gente que tem um pouco mais de conhecimento sabe que o suicídio ele é multifatorial, existem muitos aspectos envolvidos e eu vou estar trazendo vídeos falando sobre isso, né, com detalhes. Mas no vídeo de hoje eu conto uma parte da minha história e eu vou explicar para vocês como vocês vão desenvolver uma linha de raciocínio sobre o que está por trás do meu discurso, né? Quando eu relato cada momento, né, que eu senti, o que eu passei, eu quero fazer uma linha de raciocínio. Então, primeiro eu vou ler o que eu escrevi para vocês e depois eu vou voltar nisso. E aí eu peço para vocês que estão me acompanhando, eu sempre digo, pega um caderno, pega uma caneta, um caderno de estudos mesmo, como se você fosse para uma aula, né? E faça suas anotações, porque vão ter coisas que eu vou falar aqui que são de extrema importância para que você possa ajudar a si mesmo, ajudar alguém que está precisando e ajudar a transformar a sociedade, né, num lugar melhor, num lugar mais seguro para se viver. Essas informações eu tenho certeza que vão de alguma maneira abrir a sua mente para entender coisas que até agora você não tinha pensado sobre. É um dos vídeos mais fortes que eu já fiz até agora. Então, se você não está num bom momento, talvez não seja a hora de ver isso, salva o vídeo, deixa para depois, né? Enfim, ou me acessa depois, acompanha as outras publicações, compartilha com alguém que você acha que tem cabeça para ouvir isso agora e pede para essa pessoa com cautela e falando para você um pouquinho do que eu comentei. Forma um grupo, de repente não assiste esse vídeo sozinho, então junta pessoas para vocês poderem juntos analisar o que eu vou estar falando.
Aí vocês formam também uma rede de apoio que é muito importante nesse momento. Enfim, a gente precisa de estratégias, né? Até para enfrentar algumas situações, a gente precisa ter algumas estratégias. E eu falo que eu me tornei não só uma pessoa capaz de fazer análise de riscos, mas uma estrategista da vida, né? Aprendi a entender o ser humano com uma amplitude que jamais imaginei que seria possível. E eu quero compartilhar esses aprendizados com você agora. Vamos lá? Então, papel e caneta. Pausa o vídeo aí, corre lá, pega papel e caneta para vocês fazerem as anotações de vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aqui, pronto. Antes mesmo da minha tentativa de suicídio, eu já carregava em minha mente o pensamento constante de que minha vida não valia nada. Me sentia tão pequena que, sem sombra de dúvidas, qualquer pessoa poderia facilmente pisar em mim e me esmagar. Eu comecei falando isso porque para vocês entenderem o porquê que eu coloquei na capa desse vídeo um homem de terno e gravata com um pé em cima dele, tentando pisar nele, ele segurando com a mão, né, aquele pé, tentando evitar ser esmagado por aquele pé. Então, era mais ou menos assim que eu me sentia, né? Que a minha vida não tinha valor e que qualquer pessoa podia me esmagar, né? De tão frágil que eu me sentia naquele momento. O pensamento era assim: eu era culpada de tudo. Já havia percorrido os tribunais da vida e condenado muita gente, mas nesse momento eu me colocava na mesa dos réus e me autoacusava sem sequer solicitar um advogado de defesa. O veredito final era a minha condenação máxima, era a morte. Então, eu passei por um momento da minha vida onde eu já havia julgado pessoas, já havia condenado pessoas, e nesse momento em específico eu não estou julgando mais ninguém. Eu estou me julgando e já me condenando como culpada e já dando o veredito do meu julgamento, que é me condenando à morte. O suicídio é uma condenação à sua própria morte, né? O mundo não precisava mais me condenar. Havia finalmente compreendido que, abre aspas, o sofrimento sobrevém aos pecadores, fecha aspas, e que, abre aspas, a justiça tarda, mas não falha, fecha aspas. Por que eu coloco entre aspas? Porque essa linha de raciocínio ela é construída socialmente. Se você me acompanha nos meus vídeos, você já deve ter visto que eu falo muito, que aquilo que nós pensamos diz muito daquilo que nós ouvimos em sociedade. E quem não ouviu esses ditados, né? O sofrimento sobrevém aos pecadores. A justiça tarda, mas não falha. São frases que a gente escuta, jargões populares, mas que entram na nossa mente. Vai analisando isso que eu estou te falando. Eu tinha certeza que havia algo errado comigo, pois acreditava que a vida de todas as pessoas era maravilhosa, menos a minha. Para mim só cabia o sofrimento, a dor eterna e as punições. Questionei se deveria ter nascido, se o mundo não seria melhor se eu nunca tivesse existido. Na verdade, desejei não ter nascido, e assim os pensamentos de morte passaram a ser constantes em minha mente. Eu não queria sair de cena fazendo espetáculos. Queria ir sumindo, evaporando, simplesmente desaparecendo. O olhar das pessoas à minha volta parecia me julgar e desaprovar a minha existência. Quanto menos eu fosse observada, melhor para mim. Eu queria morrer, mas não queria ser observada nem mesmo no meu enterro. Estudei e analisei todas as formas possíveis de suicídio. Todas deixariam imagens chocantes, e nem de longe eu desejava esse tipo de memória para alguém. Eu nunca quis ferir as pessoas. Minha intenção nunca foi magoar ou machucar ninguém. Eu não conseguia mais suportar a dor que sentia, o peso da minha própria vida e do meu fracasso.
pensar que minha vida era um erro e também um fardo na vida das pessoas mais queridas para mim, que o mundo viveria melhor sem mim, era também uma forma de me desculpar pelo que iria fazer. Esses pensamentos alimentavam as ideações suicidas, juntamente com a certeza de que finalmente teria paz, se não em vida, na minha morte. Ao mesmo tempo que pensava sobre o alívio que encontraria na morte, atormentava minha mente com meu medo de ir para o inferno. Suicidas não vão para o paraíso, eu pensava irritada. Haveria de ser esse inferno pior do que o que eu sentia enquanto estava viva? A dor iria comigo até depois da minha morte? Tentava evitar pensar nisso, mas todos os pensamentos caíam sempre no mesmo lugar, no meu sofrimento eterno. Era como se eu não tivesse saída, eu iria sofrer em vida e iria sofrer em morte, né? Estudar sobre psicologia e fazer psicoterapia foi o início do renascimento da minha existência. Sim, eu não me matei, mas algumas coisas morreram dentro de mim e abriram espaço para que outras nascessem em minha mente. Lentamente eu percebi que cada dia de autoconsciência, cada sessão de psicoterapia era uma ida ao meu funeral, pois era um lugar onde eu me observava como visitante da minha própria vida. Na psicoterapia, eu pude ver o meu suicídio. Fui ao meu enterro, vi as pessoas que amava, vi a dor cessando, minha alma indo ao inferno e queimando de tanto desespero. Vi a dor de quem me amava e enlouqueci ainda mais quando vi tudo isso. Me senti a pessoa mais cruel do mundo e a mais perdida também. Me recordo quando a psicóloga me perguntou: por que você quer morrer? Então eu questionei: o que aconteceu comigo? Quando foi que me perdi de mim mesma? Afinal de contas, por que eu quero morrer? Então balancei a cabeça indicando que eu simplesmente não sabia o motivo. Havia uma confusão enorme em meus pensamentos e nada do que eu falasse para ela contemplaria a totalidade da verdade. Era uma parte de mim que eu falaria alguma coisa sem sentido, sem lógica. Eu não tinha uma explicação coerente para dar para ela. Não era a constatação clara e consciente do que os livros, os artigos científicos ou a ciência diz sobre o suicídio ser multifatorial. Era apenas a minha mente dizendo para a minha psicóloga que eu estava exausta, até para pensar em uma resposta satisfatória. A única coisa que eu consegui falar em defesa da minha morte, porque até então eu só queria morrer, era: eu não pertenço a este lugar. Bem, aqui começou minha jornada de autoconsciência e de autodescoberta. Ela disse: você pode me dizer sobre esse lugar ao qual você não pertence? Então lhe contei sobre o meu mundo ideal, um lugar onde havia paz, solidariedade, compaixão, respeito, onde podíamos confiar uns nos outros sem medo, um lugar sem violência, sem vingança, um mundo mais acolhedor e protetivo, menos julgador e menos punitivo. Enquanto falava, me imaginava no caixão, em meu próprio funeral, contando para uma desconhecida quem foi a falecida que estava sendo velada. Era um eu fora de mim, mas tão intrinsecamente dentro de mim. O que eu não percebia era que eu era ao mesmo tempo a vítima e a algoz nesse mundo. Eu queria que o mundo não me julgasse, mas estava naquele exato momento me condenando à morte. Eu queria confiar nas pessoas, mas não conseguia confiar em minhas próprias capacidades. Eu queria um mundo de paz, mas era a primeira a atormentar a minha mente. Eu queria um mundo protetor e acolhedor, mas não conseguia proteger e nem acolher sequer a mim mesma. Sentia que o mal que eu não queria fazer era o mal que eu acabava por fazer. E o bem que eu queria, esse eu não conseguia fazer. Por quê? O que me tornava assim? Como mudar isso? Seria possível construir um mundo melhor?
Seria possível me reconstruir um ser humano melhor? Como se dá a construção dos pensamentos que movem nossas palavras e comportamentos? Essa era a grande pergunta que eu passei a tentar responder diariamente para mim mesma, até começar a entender que o sentido da vida sempre é a morte, mas o que podemos fazer entre o nascimento e a morte é o que pode trazer a paz que tanto almejamos. Eu poderia ser mais acolhedora comigo mesma, não tão crítica, me dar uma chance para viver uma nova vida. Porém, o meu medo de viver parecia ser bem maior do que o meu medo de morrer. Havia algo que para mim era insuportável enfrentar, e certamente eu tinha certeza absoluta que não seria capaz de lidar com isso de forma alguma em tempo algum da minha vida. Minha psicoterapeuta me permitiu viver minha morte ainda em vida. A sala de psicoterapia foi para mim diversos ambientes, entre o meu passado e minhas ideias de futuro, entre melancolia e ansiedade, entre lágrimas e sorrisos. A alta da terapia, esse foi o dia em que decidi sair do caixão e dar os primeiros passos para essa nova história que iria construir a partir de tudo o que havia compreendido. Não é todo mundo que nos permite morrer, ir ao próprio velório, chorar por si mesma. Nem todas as pessoas dão conta de ouvir nossos pensamentos que soam como egoístas. A maior dor do mundo é a dor que cada pessoa sente no momento em que vive essa dor. É importante compreender que quando uma pessoa fala sobre seus sentimentos, a outra pessoa, aquela que a escuta, é imediatamente transportada para suas lembranças do passado, a fim de que possa encontrar ferramentas dentro de si para compreender o discurso daquele que vos fala. Nisso consiste o que chamamos de ruído na comunicação, porque no momento em que a pessoa mergulha em suas memórias para criar essas conexões, instantaneamente para de ouvir o discurso da outra pessoa. Quando ela retorna à escuta, na maior parte das vezes, considerou apenas os recortes daquela fala. É como se você estivesse assistindo um filme e saísse para comprar uma pipoca e quando voltou para continuar assistindo já não compreendeu mais o que estava acontecendo, porque a parte que você perdeu da história era justamente o que te faria compreender o final do filme. Se o que aquela pessoa te disse tocou em uma ferida inconsciente, é bem provável que você tenha uma atitude impulsiva de autoproteção, como gritar, interromper o discurso do outro, falar incessantemente e não ouvir mais nada, rir, fazer piadas, julgar e condenar o seu comportamento e formas de pensar, emudecer, aparentar apatia e até mesmo fugir da conversa e evitar falar com aquela pessoa. Quando o nosso sofrimento é do campo do insuportável, não vemos nem ouvimos nada além dos nossos próprios sentimentos. Quantas pessoas você conhece que cuidou de suas feridas inconscientes? Bem, se sua resposta já lhe dá uma noção sobre a qualidade da escuta na nossa sociedade. Então, sim, em meio à minha dor insuportável, com causas inconscientes, eu só pensei em mim. Mas pensando em mim, me vi perigosa, capaz de causar dor nas pessoas durante a minha vida. Meu egoísmo alimentava a minha ideia de que morrer iria fazer bem para as pessoas que sofriam por minha causa. Então, quem era o culpado? Havia em mim um olhar egocentrado, que direcionava meus pensamentos a crer que minha morte seria a paz de muitas pessoas. Entenda a palavra ego, egocentrado. Era como se o mundo girasse em torno dos meus sentimentos. Essa era uma necessidade minha naquele momento, talvez a única que poderia ter em mente que me considerasse importante o suficiente para as pessoas ao meu redor, meu único lugar de valorização. Com certeza não era o valor nem o lugar de destaque que eu gostaria de ter, mas era o que minha mente havia construído em meu imaginário fragilizado. O mundo olhava para mim, e o que eu acreditava que eles viam era justamente o que eu queria esconder de mim mesma, o fracasso, a vergonha e o medo da humilhação.
Nesse momento, crenças foram fortemente definidas em minha mente. Pela bondade e compaixão, eu daria minha vida pela felicidade dos outros. Seria uma espécie de Jesus me sacrificando pela salvação da humanidade? Afinal de contas, quem foi Jesus? É suicida todo aquele que sabe que está em caminho de morte e não faz nada para evitar isso? Eu precisava saber mais sobre ele para entender suas atitudes. Queria entender o poder da narrativa bíblica na vida das pessoas. Minha cabeça fervilhava de pensamentos e cada dia meu desespero aumentava mais. A Bíblia diz: quando conheceres a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade em um mundo que preza pelas máscaras da fama, do sucesso, um mundo de aparências que aplaude os filmes e novelas de vinganças, traições e assassinatos, que estimula a fabricação de videogames que matam pessoas para ganhar pontos e normalizar crimes? O espaço da psicoterapia foi sem dúvida um lugar seguro para ousar a pensar no impensável, falar o que jamais falaria para ninguém, questionar o que a sociedade não se atreve a questionar. Um lugar onde pude julgar e me condenar, perdoar, inclusive a mim mesma. Com minha psicoterapeuta, eu pude morrer sem me matar e assim renascer dentro de mim. Quando temos esse espaço para conversar, refletir, organizar os pensamentos, criamos as condições necessárias para compreender a nós mesmos e esse mundo que a gente vive, e evoluir um pouquinho mais a cada dia. Hoje eu posso afirmar que eu sei aonde pertenço e aonde não pertenço. Então, agora eu quero fazer uma releitura disso que eu falei para vocês, sobre o olhar de uma psicóloga que se autoanalisou, que se compreendeu e cicatrizou suas feridas e está aqui hoje tentando passar um pouquinho desse conhecimento para vocês também possam entender a si mesmos, as pessoas que faleceram por meio do suicídio, elaborar o luto de vocês e assim juntos, né, a gente formar uma grande rede de apoio que ampara, que acolhe, que entende, que respeita, e assim evitar outras mortes por meio do suicídio. Vamos lá? Vamos fazer análise disso tudo? Já está com o caderno aí na mão, caneta para fazer anotação? Se não está, corre lá, vai pegar, porque vai ser muito importante o que você vai anotar aí agora. Eu acredito que nenhuma faculdade, nenhum curso de especialização, ninguém vai falar tão abertamente sobre o que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá. Causas do suicídio, quem é o culpado? Se você é psicólogo ou trabalha na área da saúde, esse vídeo ele é de extrema importância para o seu trabalho. Se você não é, mas está me acompanhando nas redes sociais, tem interesse nesses assuntos, pode ter certeza que esse assunto vai te ajudar a entender muitas coisas para a sua vida, né? Ele é um vídeo extremamente esclarecedor para a sua vida. Bom, eu comecei o vídeo falando da capa, né? Um homem de terno e gravata, pequenininho embaixo de um sapato, né? Enorme, que parecia que ia pisar nele e esmagar ele. Então, como se aquele homem de terno e gravata, mesmo de terno e gravata, bem arrumado, pudesse ser uma pessoa que se sentia pequena, frágil, que qualquer circunstância, qualquer palavra, qualquer coisa pudesse acabar de destruir ele, porque ele já estava se sentindo pequeno, né? Você está imaginando em questão de proporção, você está olhando um homenzinho desse tamanhinho, né? Parece uma pessoa bem vestida, arrumada, parece um executivo até, mas pequeno o suficiente para se sentir abaixo do sapato de alguém. Então, essa imagem, eu acho que ela diz muito de como nós vivemos em sociedade, como nós nos sentimos muitas vezes. A gente se arruma, a gente vai para o nosso trabalho, a gente estuda, a gente elabora projetos de carreira, um mundo de conquistas,
E a gente batalha, batalha, batalha o tempo inteiro em prol desses projetos, dessas conquistas, tenta aparentar para o mundo uma imagem digna dos aplausos da sociedade, digna de visibilidade, de notoriedade. Nós queremos esse lugar de destaque na sociedade. É como se aí a gente pudesse dizer, olha, minha vida valeu a pena, porque eu fiz tudo isso e agora eu tenho reconhecimento da sociedade. E aí, de repente, você com tudo isso, muitas vezes você com fama, com sucesso, com diploma, com conhecimento, com um nome, né? Um nome feito, uma carreira feita, com beleza, você se sente menor do que a sola do sapato de alguém. Então, esse sentimento de fragilidade é que eu queria que viesse à mente de vocês nesse momento. As ideações suicidas envolvem o medo da vida. Então, anota isso aí no seu caderno. As ideações suicidas envolvem o medo da vida. Mas de que medos a gente está falando? Por que a vida em determinado momento se torna mais ameaçadora do que a própria morte? Nós temos medo do ridículo, da exposição ao ridículo. Medo da vergonha. Nós temos medo de ser mal vistos pela nossa família, pelos nossos amigos e pela sociedade. Nós temos medo de não saber lidar com alguma situação em específico. Então, eu tenho uma percepção de mim, uma percepção da minha incapacidade, da minha incompetência, da minha não habilidade de lidar com determinadas situações. E essa percepção que eu tenho vem acompanhada de uma percepção de mundo, de sociedade. Como é que a sociedade vai reagir se ela perceber, né, que eu não sou tudo aquilo que eu aparentava ser? Que dentro de mim eu estou em frangalhos. Como que as pessoas vão lidar com isso? Será que elas vão me respeitar? Será que elas vão me compreender? Será que elas vão rir de mim? Será que elas vão me manipular porque sabe que eu não estou bem? O que a sociedade vai fazer com a minha dor? Então, é uma situação muito delicada. Esses sentimentos permeiam a mente humana. Não é a mente das pessoas que pensam no suicídio, mas esses sentimentos eles permeiam a mente humana, de pessoas saudáveis, de pessoas que estão ali batalhando. Elas querem ser bem-sucedidas, e o contrário de não ser bem-sucedido significa as pessoas ou vão me ver muito bem ou vão me ver muito mal. Ou elas vão me aplaudir ou elas vão me vaiar. Por que a gente se importa tanto com a opinião dos outros? Porque a maneira como nós construímos a nossa identidade no mundo diz mais sobre o que o outro vê sobre nós do que exatamente como nós nos vemos. Uma vez construída a sua identidade, a sua personalidade, a sua maneira de ser no mundo, a visão que você tem sobre si mesma, ela é determinante na maneira como você vai conduzir cada momento da sua vida dali para frente. Então, entender que a pessoa que pensa no suicídio enxerga que o seu medo de viver é maior do que o seu medo de morrer é fundamental, né? E que nós estamos falando de vergonha, de exposição ao ridículo, de humilhação, de ser mal visto, de julgamento, né? E de uma dificuldade de lidar com alguma situação em específico. Você pode estar perguntando para mim, Pri, mas quais situações? Né? O que pode ser? Eu posso não ter habilidade de lidar com a morte de alguém. Eu posso ter perdido uma pessoa que era muito importante para mim. E aí eu sabia quem eu era convivendo com aquela pessoa. E aí essa pessoa vai embora e eu já não sei quem eu sou. Eu me perco de mim mesma. Eu não sei mais como andar sem aquela pessoa. Eu tinha talvez uma dependência emocional daquela pessoa. Então isso é um fator. O medo da perda, não necessariamente a pessoa perdeu alguém para a morte, mas às vezes ela tem medo de perder e ela se atrapalha nesse medo de perder. O desespero dela é tão grande que ela acha que aquela pessoa vai morrer. Isso acontece muito com as pessoas que são sobreviventes enlutados do suicídio, que foram impactados pela morte de alguém que morreu por meio do suicídio. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho.
Note que eu falo para vocês assim, aquela pessoa que morreu por meio do suicídio. Eu não falo a pessoa que cometeu suicídio. Tem uma razão para não falar fulano cometeu suicídio. Cometer, essa palavra cometer, ela tem uma conotação de crime. E a gente não pode olhar para uma pessoa que morreu por meio do suicídio como uma criminosa. Este olhar, ele não vem favorecer em nada, nem os enlutados, os sobreviventes, tampouco a memória daquele que se foi. Então, a gente está falando de um sofrimento humano. Nós não estamos falando de um assassinato, né? Cometer crime é uma coisa muito grave. A pessoa atentou contra a própria vida, veio a falecer, isso é uma realidade? É. Mas a gente precisa compreender o que levou ela a isso. Assim como nós, num julgamento de um crime, temos ali todo um júri, né, que se estabelece de acusação e de defesa. E a gente procura entender o que foi que aconteceu, que resultou naquele crime. Por que a gente não pode também abrir esse espaço para compreender o que resultou no suicídio, né? Então a gente precisa enxergar o que está por trás das ideações suicidas. E esse é um assunto muito complexo, que demanda tempo e como é que eu vou dizer, uma estrutura emocional para poder estudar sobre isso e entender isso e adquirir um novo comportamento a partir desses conhecimentos. Então, por essa razão, eu não falo tal pessoa cometeu suicídio. Eu falo, ela faleceu por meio do suicídio. É completamente diferente. Se você é enlutado do suicídio, se você perdeu alguém por meio do suicídio, você se sente muito mais confortável quando alguém fala que a pessoa faleceu por meio do suicídio, do que quando alguém diz, ela cometeu o suicídio. A gente quer esse respeito, esse carinho, esse cuidado, né, com nossa fala, com o nosso discurso. E isso também é quebrar tabus. Então, vamos refletir sobre a minha história. Eu vou te ensinar como analisar e compreender os sentimentos e necessidades que estão nas entrelinhas do meu discurso. E eu volto, nesse momento, a deixar claro que essa foi a minha vivência pessoal. Não necessariamente ela reflete as necessidades e sentimentos de outras pessoas. Cada pessoa ela é única. E ela traz dentro de si lembranças, significados, crenças que precisam ser respeitados. A gente precisa entender isso. Então eu estou falando da minha vivência. Mas ao falar da minha vivência, talvez eu esteja dando voz a você que sofre. A você que está passando por alguma situação muito delicada na sua vida, que envolve o medo de permanecer vivo, né? Ou o medo de perder alguém que você ama para o suicídio. Então vamos lá. Noção de tempo, sentimentos e pensamentos pré-existentes de desvalor e de desproteção. Anota isso aí, ó. O que eu vou falar, essa frase que eu disse, a primeira, lá em cima. Antes mesmo da minha tentativa de suicídio, eu já carregava em minha mente pensamento constante de que a minha vida não tinha valor, não valia nada. E me sentia tão pequena que, sem sombra de dúvidas, qualquer pessoa poderia facilmente pisar em mim e me esmagar. Noção de tempo. Então, note, antes da minha tentativa de suicídio, eu já achava que a minha vida não tinha valor. Antes, né? Sentimento e pensamento pré-existente de desvalor, né? E de desproteção. No momento em que você se vê com a ideia de que a sua vida não tem valor e de que você está sob o risco de ser esmagado, pisado, humilhado, envergonhado, qual é a atitude que normalmente as pessoas têm diante desses medos? Na maior parte das vezes, as pessoas até têm uma energia, vamos dizer, residual aí, para atacar, né? Para brigar, para gritar, para ofender, para criticar. A gente tem alguma energia para isso, mas em algum momento a gente não tem mais essa energia. A gente vai encolhendo, 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 a ponto de ficar pequenininho, menor do que o sapato de alguém. E a gente enxerga esse mundo como perigoso demais, um mundo ameaçador, um mundo que pode me trair, um mundo que eu não posso confiar,
um mundo que vai me julgar, que vai me maltratar, que vai me ridicularizar. Então esse mundo para mim ele é perigoso. Olha o que eu escrevi. Sim, eu era culpada de tudo. Havia percorrido os tribunais da vida, condenando muita gente, mas nesse momento eu me colocava na mesa dos réus e me autoacusava sem sequer solicitar um advogado de defesa. O veredito final era minha condenação à pena máxima, a minha morte. Sentimento de culpa, autojulgamento e autocondenação. Você enxerga essas três coisas nessa minha fala. Então eu era culpada. Eu já dizia para mim mesma, a culpa é sua. Tudo que está acontecendo na sua vida é culpa sua. E quando eu me vejo como culpada, eu faço essa linha de raciocínio, eu já estou me julgando culpada, ao mesmo tempo eu já estou dando a minha condenação. E a minha condenação dizia, você precisa morrer. Então, a origem do pensamento suicídio parte sim de um pressuposto de que eu sou culpada de alguma coisa. Só que essa culpa, ela não é uma culpa do campo da consciência, da organização, da racionalidade humana. É um monte de sentimentos confusos que estão dentro daquela mente, né? Que está atordoada, que não sabe o que está acontecendo mais, que se perdeu. Dá uma olhada na segunda parte. O mundo não precisava mais me condenar. Havia finalmente compreendido que o sofrimento sobrevém aos pecadores e que a justiça tarda, mas não falha. Eu já tinha crenças dentro da minha mente formadas. Essas crenças que a gente escuta diariamente, né? A justiça tarda, mas não falha. A que se faz, a que se paga. Tem várias, né, que a gente escuta. Já estava tudo dentro da minha cabeça, essas crenças. Então, quando eu me julgo e eu me vejo como culpada de alguma coisa, ainda que eu não saiba exatamente o que seja, eu já enxergo que se tem um culpado, tem que ter justiça. E a justiça deve ser feita. E eu tenho que ser punida, né? Então, meu suicídio é a minha punição, né? É uma maneira de eu dizer, bom, vamos fazer a justiça. Olha como isso é grave. Eu continuei dizendo, tinha certeza que havia algo errado comigo, pois acreditava que a vida das pessoas era maravilhosa, menos a minha. Então vivemos em um mundo de aparências. A grama do outro é mais verdinha do que a nossa. Você já pensou nisso? Que os problemas só acontecem com você e que o vizinho sempre está em ordem, está todo mundo vivendo bem, feliz, mas tudo de errado só acontece com você? Parece que você tem um imã para atrair coisa ruim. Você já sentiu isso? Então, é mais ou menos isso que estava passando pela minha cabeça. A ideia de merecimento. Para mim só cabia o sofrimento, a dor eterna e as punições. Eu sou pecadora. Olha a linha de raciocínio. Eu sou pecadora. É porque eu sou pecadora que eu sofro. Eu causei mal para as pessoas. Só o que eu vejo é o sucesso e a felicidade dos outros e a minha dor é interminável. Tá pegando a linha de raciocínio, né? Que vai conduzindo a gente a acreditar que a morte é a única saída? Vamos lá. Questionei se deveria ter nascido, se o mundo não seria melhor se eu nunca tivesse existido. Na verdade, eu desejei não ter nascido. E assim os pensamentos de morte passaram a ser constantes na minha mente. Se não deveria ter nascido, o que eu trago dentro da minha cabeça? Uma ideia de rejeição. Fui rejeitada? Será que quando os meus pais engravidaram, né, assim, quando meu pai e minha mãe resolveu ter um filho, passou pela cabeça deles que não era uma boa ideia? Será que havia medos, né, na cabeça deles? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que esse é o momento apropriado? Será que eu vou ter os recursos necessários para ter um filho? Talvez essa insegurança que nós vivemos em sociedade. Os meus pais, eles são sobreviventes da ditadura militar. Eles já vinham com sequelas, com medos, com coisas que eles viviam no passado, eles e a sociedade, porque não era uma coisa específica que aconteceu com a minha família.
Então a gente precisa entender o que aconteceu no mundo antes da gente nascer, quais foram os impactos, né? São sobreviventes de guerra, o que aconteceu, que tipo de cultura se vive, né? Quais foram as dificuldades que passaram na infância, na adolescência, as ideias que se tinha de futuro. Então pode ser que todos nós na face da Terra tenhamos um passado que nos diz que esse mundo é perigoso, que pode ter guerra a qualquer momento, que pode ter fome a qualquer momento, que a gente pode ser machucado, pode ser traído, pode ser ferido. Todas essas crenças que nós viemos construindo no decorrer da história da humanidade, elas estão dentro da nossa mente quando nós gestamos um bebê. Então, ideias de rejeição não compõem apenas a minha história de vida, mas ideias de rejeição permeiam a mente humana desde que a vida humana existe na Terra, né? Se você for ver toda a história da humanidade que aconteceu durante esses anos todos de existência das pessoas, você vai ver que as pessoas sempre tiveram medo, medo da extinção, medo da fome, medo do frio, medo da falta de recursos. E esse medo que a gente alimenta dentro da gente há anos, há milhares de anos, ele foi, em algum momento da história da humanidade, colocado como uma forma de ganhar dinheiro. Você produz insegurança nas pessoas e você vende seguros. Seguro de vida, seguro de carro. O tempo inteiro a gente está cheio de coisas, seguro de hackers, né? Para isso, antivírus. Se você pensar, tudo aquilo que envolve a sociedade que a priori seria para te proteger, câmeras por todo lado, porque aí você vai reconhecer o bandido. A gente vive a sociedade da insegurança. A maior parte das pessoas hoje vive fechada dentro das suas casas, nas grades das suas janelas e portas, com medo, né, de que alguém entre e com medo de sair para fora de casa, né? Esses medos, esses bloqueios que a gente tem, conduzem a nossa vida a uma ansiedade extrema, a um desespero extremo. A gente não nasceu para viver enclausurado, nós somos seres sociais. A gente veio ao mundo para conviver em sociedade, para cuidar uns dos outros, para amparar uns aos outros, para abraçar, para beijar, para dar carinho, para dar proteção, para dar amparo. Quando a gente inverte o rumo disso, a gente constrói uma sociedade perigosa para se viver, um mundo ameaçador. Então, essas ideias, eu não deveria ter nascido, ideias de rejeição, a morte parece um merecimento diante da minha ideia de culpa. Todas essas coisas são construções sociais de uma maneira muito intensa, não necessariamente é culpa de um familiar, né? A família, ela traz dentro de si uma ideia de proteger a sua ninhada, né? Os seus. A gente quer cuidar, né, dos nossos filhos. Se necessário, colocar dentro de uma redoma de vidro blindado para proteger. Né? Não quer que saia, não quer que faz nada, a gente cessa a autonomia muitas vezes dos filhos porque a gente não quer que eles passem por dores que nós já passamos e conhecemos muito bem. Então nós queremos evitar sofrimento, mas às vezes a maneira como nós conduzimos isso, ou como a gente lida de uma maneira mais bruta, né? Proteção de mais ou proteção de menos, gera a sensação de perda de autonomia, né? Então aí eu não me sinto preparado para a vida. Por quê? Se é para menos, né? Se, por exemplo, a pessoa fala, vai, você tem que ir, você tem que encarar, você não pode ter medo de nada, e estimula você para as coisas, muitas vezes te atropela no teu tempo, né? Às vezes você não está pronto para viver aquilo. E aí a pessoa tem tanta necessidade de ver que você vai dar conta do recado e que você vai se virar. Às vezes a gente não tem tempo para preparar, né? Às vezes tem uma pessoa que está com uma doença terminal e ela está se despedindo de alguém e ela precisa que aquela pessoa aprenda em 5 minutos o que ela aprendeu a vida inteira. E ela vai tentar vomitar aquilo tudo para ela e vai dizer, olha, assim, a vida é assado e você tem que aprender isso e aquilo e se virar. E aquela pessoa já está desesperada porque sabe que vai perder aquela pessoa, né? Está profundamente doente. E ela ainda tem que absorver todos esses ensinamentos, como que ela vai se virar depois sem aquela pessoa, em meio ao luto de alguém que ainda nem foi, né? Mas que provavelmente vai.
Então nós temos essa ansiedade de preparar, né? E de querer dizer, você tem que fazer isso. E tem que fazer rápido, né? Porque senão o mundo vai te atropelar e vai te sugar. Ou aquela outra que diz, não, eu não vou deixar sair, eu não vou deixar fazer, vai ficar dentro de casa, vai ficar guardado, né? Eu vou junto, você não vai sozinho o tempo inteiro ali, prendendo. Tanto um extremo quanto o outro não é saudável. A gente precisa do equilíbrio. A gente precisa saber controlar nosso nível de ansiedade, nossos próprios medos e dizer, vai, você está pronto, você quer ir, você quer tentar. É o momento para você, não é, espera um pouquinho, espera o seu momento, não se atropela. Aí quando a pessoa diz, não, agora é o meu momento, você fala, então vai, qualquer coisa eu tô aqui. E a gente segurar a nossa ansiedade, mas não fazer o outro perceber que nós estamos inseguros sobre a capacidade dele, porque ele conta com o nosso olhar para se sentir capaz de enfrentar determinadas situações. Então nós temos que dar essa segurança, esse nível de segurança para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, enfim, para os nossos funcionários, para a nossa equipe de trabalho. Então, atenção, olha, eu não queria sair de cena fazendo espetáculos. Eu queria ir sumindo, evaporando, simplesmente desaparecendo. Nesta fala, eu chamo a atenção de vocês para os comportamentos de risco autodestrutivos. Preste atenção. A pessoa para de comer, ela para de beber água, ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos, ela não faz mais coisas que ela gostava de fazer, como sair para dançar, comer uma pizza, coisas que ela gostava de fazer, viajar, ela deixa de fazer. Ela deixa de tomar remédios que são importantes para a saúde dela. Então, sei lá, uma pessoa que é diabética, ela para de tomar o medicamento da diabetes. São medicamentos que são para a manutenção da vida dela, ela para com eles. Beber bebidas alcoólicas, usar droga, fumar, todo comportamento que coloca a sua vida em risco. Tomar ansiolíticos para dormir e depois tomar ansiolíticos quando acorda, que você quer continuar dormindo. Então você quer ficar dopado. Se envolver em brigas, em situações que possam resultar na morte, né? Então nós temos comportamentos de risco que a gente precisa ficar atento a tudo isso. Autojulgamento. Olha essa parte aqui do que eu escrevi. O olhar das pessoas à minha volta parecia me julgar e desaprovar a minha existência. Quanto menos fosse observada, melhor. Eu queria morrer, mas não queria ser observada nem mesmo no meu enterro. Eu estudei e analisei todas as formas possíveis de suicídio. Todas deixaram imagens chocantes e nem de longe eu desejava esse tipo de memória para alguém. Olha a consciência, trabalhando em cima de traumas inconscientes. Você tem uma consciência, né? É um saber do que você quer fazer. Então eu analisei, como é que eu vou morrer? Qual é a forma? Para vocês terem uma dimensão do quanto que eu pensei sobre a minha própria morte, no dia que eu subi no prédio para me jogar, eu fui buscar uma blusa vermelha para eu colocar. Porque eu pensava que se eu fosse encontrada com uma blusa vermelha, claro, eu estaria com sangue. Então eu não queria que fosse uma imagem tão chocante. Eu falei, vai se misturar com a cor da blusa, vai diminuir isso. Então existe sim uma consciência, né? Você planeja o que você vai fazer de certa forma. Então não pense que o suicídio ele é só um ato impulsivo que vem numa crise. Ele pode sim acontecer numa crise, né? Mas não necessariamente é só numa crise, num surto que a pessoa teve. A gente vai ao trabalho, a gente vai à faculdade, a gente vai numa festa, a gente fala com amigos, a gente fala com família, mas a gente sabe que depois o que vai fazer. E normalmente a gente sabe, é um saber muito solitário, que você guarda dentro de você, né? Você não quer que ninguém desconfie, porque você não quer passar pelo julgamento. E você já tem certeza absoluta que a morte é a única saída. Não há nada que as pessoas vão falar para você que vai fazer você mudar de ideia, porque você tem aquela convicção de que só você sabe o tanto de dor que você tem suportado, né? Então era mais ou menos essa linha de raciocínio que eu trazia.
naquele momento. Então, eu digo assim, eu nunca quis ferir as pessoas, minha intenção nunca foi machucar ninguém, porém eu não conseguia mais suportar essa dor que eu sentia, o peso da minha própria vida, do meu fracasso. Então é como se eu estivesse numa encruzilhada, eu escolho sofrer ou eu faço sofrer as outras pessoas. É uma situação de desespero que você fica, porque eu não queria que ninguém sofresse, mas eu achava que eu era motivo de sofrimento para algumas pessoas e que a minha morte ia fazer bem para elas. Essa linha de raciocínio distorcida, ela dizia muito de traumas inconscientes que eu trazia na minha memória e que não haviam sido tratados. Então, por que é muito importante fazer psicoterapia antes de você ter trauma? Porque quando chega o momento do trauma, você tem recursos para enxergar que você passou por um impacto muito grande e que você precisa de ajuda nesse momento. Se você nunca passou por terapia, quando chega o momento do trauma, essas crenças que você tem, inconscientes, conduzem você a um desespero de morte que você não consegue imaginar a possibilidade de ter ajuda, né? Você sente que o mundo é perigoso. Como é que você vai pedir ajuda para um mundo perigoso, né? Então você realmente se vê numa encruzilhada sem saída. Então você acaba tendo que falar para você mesmo, o que eu faço? Eu vou viver sofrendo eternamente e eu tenho recursos para lidar com isso? Ou eu vou fazer as pessoas que eu amo sofrerem? É uma decisão difícil para ser tomada. Eu disse assim, pensar que minha vida era um erro e também um fardo na vida das pessoas mais queridas para mim, que o mundo viveria melhor sem mim, era também uma forma de me desculpar pelo que iria fazer. Esses pensamentos alimentavam as ideações suicidas, juntamente com a certeza de que finalmente teria paz, se não na vida, na minha morte. Então, ideias, erro. Então, minha vida é um erro, eu sou um fardo, eu sou um peso na vida das pessoas, eu sou culpada, eu preciso de perdão, e para ter perdão eu preciso cumprir a minha pena, né? Eu preciso ser condenada, e eu só vou ter paz na minha morte. Então, a ideia de que a morte vai trazer paz. Aí eu segui a minha linha de raciocínio. Veja bem essa linha de raciocínio agora. Morte, da morte, né? Crença de alívio versus condenação do inferno. Ao mesmo tempo que pensava sobre o alívio que encontraria na morte, atormentava minha mente com meu medo de ir para o inferno. Suicidas não vão para o paraíso. Eu pensava irritada, que eu queria paz, eu queria o paraíso. Mas eu achava, eu vou me matar, eu vou para o inferno, então eu vou me condenar a continuar sofrendo. E aí eu comecei a questionar se o sofrimento do inferno era pior do que o sofrimento da vida, né? Olha o nível de questionamento que uma pessoa em sofrimento, em desespero faz. Então eu tinha uma ideia de sofrimento eterno. A dor iria comigo até depois da minha morte? Tentava evitar pensar nisso, mas todos os pensamentos caíam sempre no mesmo lugar, o meu sofrimento eterno. Ou seja, não tinha escapatória. Se eu vivesse, eu ia sofrer para sempre. E se eu morresse, eu ia sofrer para sempre. Que eu, na minha cabeça, iria para um inferno. Aí vamos lá. Estudar sobre psicologia e fazer psicoterapia foi o início do renascimento da minha existência. Então aqui eu falo sobre a psicoterapia e os meus estudos se tornarem um lugar para ampliação de consciência. Sim, eu não me matei, mas algumas coisas morreram dentro de mim e abriram espaço para que outras nascessem na minha mente. A simbolização por meio do discurso, né? Então, a partir de agora, durante a minha terapia, eu começo a me ver em determinadas situações. Então, eu dou asas à minha imaginação e eu digo, bom, se eu me matar, como vai ser isso? O que vai acontecer? Lentamente eu percebi que cada dia de autoconsciência, cada sessão de psicoterapia era uma ida ao meu próprio funeral. Então eu transitava entre as lembranças do passado e os meus medos do futuro, fazia isso aqui agora, no meu presente, né? Ia lá para trás, ia lá para frente, trabalhava depressão, trabalhava ansiedade,
né? Tudo aquilo que havia construído as minhas ideias. Eu, dentro da terapia, podia falar abertamente sobre tudo isso. Então, a psicoterapia era um lugar de autoobservação, onde eu podia vivenciar no meu imaginário as coisas antes que elas pudessem acontecer. Olha a importância da psicoterapia na vida das pessoas. Olha esse lugar, como ele é rico, como ele é necessário. Pois era um lugar onde eu me observava como visitante da minha própria vida. Na psicoterapia eu vivi o meu suicídio, meu enterro, as pessoas que amava, eu vi a minha dor cessando, eu vi a minha alma indo para o inferno, queimando de desespero. Eu vi a dor de quem me amava com a minha morte e enlouqueci ainda mais quando eu vi tudo isso. Eu pude refletir sobre tudo isso. Os sentimentos, né, que a minha psicóloga, quando ela me atendeu, ela acolheu, me deram a oportunidade de imaginar o meu suicídio, de imaginar a dor da minha família, de imaginar a minha dor no inferno e de tentar buscar as respostas que estavam me fazendo com que eu acreditasse piamente de que a morte era a minha única saída. Eu me sentia a pessoa mais cruel do mundo e a mais perdida também. Imagina como um psicólogo, né, a sabedoria que ele precisa ter para poder ouvir tudo isso, né, e ainda assim, com muito carinho, com muito cuidado, ver você dizendo para você, olha como eu sou ruim, olha o que eu quero fazer, né, eu quero me matar e as pessoas vão sofrer e eu sei que elas vão sofrer, eu sou um monstro. Eu pensava isso de mim, eu sou um monstro. E agora? Né? O que eu vou fazer? Né? E a minha psicóloga com uma doçura no olhar, uma meiguice, um carinho, um cuidado, ela acolheu cada sentimento desses dentro de mim. Olha você que é psicólogo, que está se perguntando como que eu lido, né? Quando uma pessoa chega para você aí na sua clínica, com ideações suicidas, com tentativas de suicídio, como você faz o manejo disso. Por isso que eu falei que esse vídeo era muito importante para você que é psicólogo, que trabalha na área da saúde. Minha psicóloga me perguntou sem medo, por que você quer morrer? Ela abriu o questionamento, mas ela abriu o questionamento sem a obrigação da resposta. Quando ela fez essa pergunta, aí eu parei para refletir, eu falei, o que aconteceu comigo? Por que eu quero morrer? Eu não sei. Quando foi que eu me perdi de mim mesma? Eu tenho um capítulo no meu livro que o nome do capítulo é Quando eu me perdi de mim mesma. Afinal de contas, por que eu quero morrer? E aí o psicólogo acolhe esse não saber sobre si. E ele não exige que você tenha uma resposta pronta, imediata, clara, organizada, racional. Eu balancei a cabeça, indicando que eu simplesmente não sabia o motivo. Havia uma confusão enorme nos meus pensamentos e nada do que eu falasse para ela, naquele momento, contemplaria a totalidade da verdade. Então, o meu discurso ele era totalmente desconectado. Eu falava um pouco de cada coisa, chorava, tinha vezes que nem falava, só chorava, tinha vezes que ficava quieta, nem chorava, nem falava. E ela suportou tudo isso com muita classe, com muito respeito, com muito carinho. Exaustão de dores insuportáveis. Olha o que eu falei. Não era a constatação clara e consciente do que os livros, os artigos científicos ou a ciência diziam sobre o suicídio ser multifatorial. Era apenas a minha mente dizendo para a minha psicóloga que eu estava exausta até para pensar em uma resposta satisfatória. Então eu estava exausta e ela percebeu que eu estava exausta. E essa exaustão me impedia de pensar de maneira clara e organizada. Então eu não me senti pressionada na terapia. Eu pude ter esse tempo necessário para poder refletir sobre cada coisa. Defesa da morte, validação da dor, pertencimento e amparo. Olha esse outro pedacinho. A única coisa que consegui falar em defesa da minha morte foi: eu não pertenço a esse lugar. Eu estava em defesa da minha morte. Eu já tinha decidido que eu ia me matar.
E eu tinha que comprovar para ela que eu estava certa, que esse era o caminho. Então eu não estava tentando defender a minha vida, eu estava tentando defender a minha morte para a minha psicóloga. Eu estava tentando validar a dor que eu sentia como um sofrimento eterno, interminável, para o qual eu não me sentia capaz de lidar com ele. E ela me deu um lugar de pertencimento, de amparo e de proteção dentro do setting terapêutico. A psicoterapia é esse lugar de escuta, é esse lugar de valorização, é esse lugar de pertencimento, é esse lugar de amparo. E aí eu escrevi aqui, bem, aqui começou a minha jornada de autoconsciência e de autodescoberta. A possibilidade de refletir sobre necessidades. Ela disse assim para mim: você pode me dizer sobre esse lugar ao qual você diz que não pertence? Então ela disse para mim, nas entrelinhas, né? Eu enxergo que você está com um sofrimento, que este sofrimento é do campo do insuportável, que você não vê saída, que você acredita que a morte é a única saída. E quando eu pergunto para você por quê, você diz, porque eu não pertenço a esse lugar. E aí ela quer saber qual é esse lugar. Por que você não pertence a ele? O que você gostaria que esse lugar trouxesse para você, que não está trazendo, que faz você pensar que morrer é melhor do que viver? Então, o que falta? Qual é o mundo ideal? E aí eu disse para ela. Eu contei sobre o meu mundo ideal, um lugar onde havia paz, solidariedade, compaixão, respeito, onde nós podíamos confiar uns nos outros sem medo, um lugar sem violência, sem vingança, um mundo mais acolhedor, mais protetivo, menos julgador e menos punitivo. Enquanto eu falava essas coisas para ela, eu me imaginava dentro do caixão do meu próprio funeral, contando para uma desconhecida quem foi a falecida, que estava sendo velada. Era um eu fora de mim, mas tão intrinsecamente dentro de mim. Olha aqui, eu criei o meu próprio funeral, a minha história, o meu julgamento, se eu sou boa ou se eu sou má, se eu mereço ser punida ou finalmente se eu vou ter paz. Coloquei o meu psicólogo como meu advogado de defesa, que seria o primeiro a me perdoar, né? Eu queria o perdão do meu psicólogo, eu queria que ele dissesse para mim, ok, pode se matar, eu perdoo você por isso. Olha o lugar, né, que a gente coloca ali o psicólogo naquela situação. Porque eu criei uma cena na minha cabeça. E nessa cena é como se, imagina essa situação mesmo. Você vai no funeral, aí tá cheio de gente lá, né, naquele funeral. Pessoas, algumas transtornadas, outras curiosas, outras que estão passando por ali e souberam do que aconteceu. Muitas perguntas sem resposta, aquela confusão que normalmente tem dentro de um velório. E aí eu me vi sentada do lado de uma psicóloga, que era essa pessoa desconhecida, que eu não sabia quem ela era. E eu me vi dentro do caixão, e eu me vi a minha psicóloga perguntando quem era ela que estava ali no caixão. E aí eu pude falar daquela que estava no caixão, que não era eu. Era um outro eu que tinha se matado. Era como se eu tivesse a possibilidade de me dividir em duas pessoas no meu imaginário. E aí eu contei a história daquela falecida que estava ali no caixão. E eu era a minha própria advogada de defesa que estava tentando justificar a morte dela. Era a minha morte. A culpa era de quem? Então eu disse assim, o que eu não percebia era que eu era ao mesmo tempo vítima e algoz nesse mundo. Porque é verdade que eu fiz muita coisa errada. É verdade que eu tinha que pedir perdão para muitas pessoas e que eu julguei precipitadamente muita gente. E é verdade que eu tinha consciência de muitas coisas que eu havia falado, que não deveria ter falado, que eu havia feito e não deveria ter feito. Mas, ao mesmo tempo, tantas coisas me foram ditas e faladas que também não deveriam ter sido me ditas e também não deveriam ter sido feitas comigo. Eu fui tão criticamente julgada. Esse mundo que a gente vive, a maneira como nós construímos esse mundo,
ela é disfuncional para a vida. E a gente precisa enxergar isso, a gente precisa falar de saúde mental, de gestão emocional, a gente precisa trazer a debate, a público essas questões. Porque até tudo que a gente assiste, né, tem um impacto sobre a nossa maneira de ver. Não só o que a gente escuta em casa, na escola, no trabalho, na roda de amigos, na sociedade, mas aquilo que você vê na televisão, os filmes, as novelas, as séries, tudo que a gente vê, que a gente escuta, exerce um poder sobre a nossa linha de raciocínio, sobre nós e sobre o mundo. Olha os filmes que a gente assiste. Uma hora a gente ama aquela pessoa, aquele personagem, uma hora a gente odeia ele. Toda história tem dois lados. Você já deve ter visto algum filme, alguma coisa que você começou a assistir, você ficou com raiva da pessoa e depois você falou, nossa, que vergonha, não devia ter julgado desse jeito, não era assim. Uma hora a gente vê que os vilões também são pessoas sofridas e que isso também é retratado nos desenhos que nós colocamos as crianças para assistir. Dá uma analisada no que eu estou falando. Pega lá o meu malvado favorito. Ele é bom ou ele é mau? Ele merece o paraíso ou o inferno? Pega o Homem-Aranha. A cena do Homem-Aranha, que ele vai lá, eu gosto muito daquele primeiro, eu acho que é o primeiro, né? Não sei, pelo menos foi o primeiro que eu assisti. Que ele vai numa luta lá, achando que ia ganhar um dinheiro e o cara não tá nem aí pra ele na hora que ele vai pagar. Ele fala, não foi o que nós combinamos? E aí um cara vem assaltar ele, né? E ele fala, daí, problema seu, né? E aí ele faz do mesmo jeito que o cara fez com ele faz com o cara, né? O assaltante vai embora e falou, pô, você não pegou o cara? Aí ele falou, problema seu, né? Tipo, se você não se importou com o meu sofrimento, com o meu problema, por que eu vou me preocupar com o seu? E aí quando ele chega lá fora, ele vê que aquele cara que ele deixou escapar mata o tio dele, que era a figura, né, paterna para ele, que ele amava tanto. Então, o Homem-Aranha é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? O Shrek, né? Um outro desenho que eu adoro assistir. Pô, ele é um ogro, né? A maior parte das pessoas teriam medo dele, né? Pinóquio, que está dentro do Shrek, os seres de conto de fada. Quem é o bom, quem é o mal? Quem está certo, quem está errada? Enfim, presta atenção nesses desenhos. Os monstros S.A., né? Que colhiam os gritos das crianças para ter energia. Eles eram monstros, eles eram maus? Quem que é bom, quem que é mau, né? Enfim, eu tenho várias análises de filmes, se vocês um dia quiserem escolher um filme para a gente poder analisar junto, vocês vão entender muita coisa. Então essas contradições entre necessidades que nós mesmos não oferecemos, foi o que eu passei a observar. Eu queria que o mundo não me julgasse, mas estava naquele mundo julgando a mim mesma, me condenando, inclusive à própria morte. Eu queria confiar nas pessoas, mas não conseguia confiar nas minhas próprias capacidades. Eu queria um mundo de paz, mas eu era a primeira a atormentar a minha própria mente. Eu queria um mundo protetor e acolhedor, mas eu não conseguia proteger e nem acolher a mim mesma. Sentia que o mal que eu não queria fazer era o que acabava por fazer, e o bem que eu queria, esse eu não conseguia fazer. Você já teve essa sensação de que você estava fazendo tudo para ajudar uma pessoa e no final das contas você teve a impressão que mais atrapalhou do que ajudou? É mais ou menos isso, né? A gente acha que está fazendo bem quando na verdade não está. Mas nós temos uma dificuldade imensa de ouvir o que é bom para o outro. Não necessariamente aquilo que é bom para mim é bom para outra pessoa. E a gente precisa conseguir enxergar esse meio termo do que é tranquilo para aquela pessoa, o que ela tem de linha de raciocínio, como que aquilo foi parar na cabeça dela, né? Como que ela acreditou que aquilo era bom para ela. Ouvir faz parte do que é bom para um ou para o outro, né? Então, eu percebi que tudo aquilo que eu queria que o mundo fizesse para mim, eu mesma não conseguia fazer para mim. E eu precisava entender como que tudo isso foi construído, o que foi que aconteceu. Eu vou fazer um outro vídeo mais para frente falando como se dá a construção dos pensamentos que movem nossas palavras e comportamentos. Esse é um tema que eu quero tratar com vocês, que eu acho que vai ser
muito importante, muito necessário daqui para frente, para vocês entenderem. Mas a grande questão é que eu passei a tentar responder essas perguntas diariamente para mim mesma. E até que eu entendi que a gente caminha para a morte, todo dia a gente caminha para a morte. O sentido da vida é a morte, mas o que a gente faz nesse momento da nossa vida é o que vai determinar o sucesso do fim da nossa história. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que a psicoterapia me ensinou, me permitiu ter esperança de dias melhores. E em algum momento eu passei a não ver mais a vida como uma ameaça, mas como uma possibilidade de crescimento, como uma possibilidade de amadurecimento. Eu descobri que o setting terapêutico era esse lugar, né, onde eu podia transitar em cada memória, em cada lembrança. Então, o que eu quero que vocês pensem nesse exato momento agora é que a gente está finalizando esse vídeo. Um dos maiores desafios que eu passei e que eu vejo as pessoas que eu atendo passar sabe, um bebê, quando ele nasce, a gente não questiona ele se ele sabe falar, se ele tem resposta, se ele vai trabalhar, vai trazer o sustento para dentro de casa, se ele é responsável. A gente entende o bebê porque ele é um bebê. Mas uma pessoa que adoeceu, que acreditou que a morte era a sua única saída e sobreviveu a tudo isso, fez terapia, e ela se vê nessa situação de ter que recomeçar a vida, ela é como um bebê. Ela ainda não sabe quem ela está em busca de si mesma. Ela vai começar a andar, dar os primeiros passos da vida dela, mas no corpo de uma pessoa adulta, com vergonha, com sentimentos de que a sociedade não vai dar o tempo que ela precisa para poder se entender. Então a gente precisa construir essa sociedade que quebra tabu, que quebra preconceitos. Quando a gente fala em saúde mental, a gente não quer que aquela pessoa que adoeceu seja vista pela sociedade como uma louca, como uma doente mental. A gente não quer isso. Deixa eu tomar um golinho de água. A gente quer encontrar o nosso lugar de pertencimento, nosso lugar de amparo. A gente quer saber que tem um ambiente seguro para a gente recomeçar a nossa vida do zero, do zero mesmo. E a gente não tem a mínima ideia de como fazer isso. Então, quando a gente faz, como eu estou fazendo esse vídeo, eu peço para você, se possível, se ele fez bem para você esse vídeo, se você viu que foi importante, eu trouxe conhecimentos para você importantes, compartilha com outras pessoas, porque eu estou tentando dar voz para pessoas que estão sufocadas, sabe? A garganta presa, que não sai uma palavra, muitas vezes que só chora, que está em profundo desespero. Eu estou dando voz para essas pessoas com esse vídeo. Eu estou ajudando psicólogos a pensarem nas pessoas que estão atendendo, nas necessidades que essas pessoas vão ter, em como conduzir isso. Eu estou abrindo a minha vida, a minha história, né, o meu coração para vocês, para que a gente possa repensar a maneira como nós estamos construindo esse mundo. Anota esse texto que eu falei aqui, porque isso aqui é a cereja do bolo do meu vídeo, tá? É muito importante, anota isso que eu vou falar agora. Você vai compreender agora por que as pessoas não conseguem entender umas às outras quando elas conversam, porque tem ruído no discurso. Anota aí, ó. É importante compreender que quando uma pessoa fala sobre seus sentimentos para outra pessoa, aquela que a escuta é imediatamente transportada para suas lembranças do passado, a fim de que possa encontrar ferramentas dentro de si mesma para compreender o discurso daquele que vos fala. Então, quando eu falo com você, você vai lembrar de coisas que você viveu, para fazer uma associação com as suas memórias, para ver se você está me compreendendo.
Só que quando você mergulha na tua consciência ou no teu inconsciente, a partir daquilo que você ouviu de mim, eu continuei falando e você perdeu a linha de raciocínio do que eu estava falando. E quando você volta, já com alguma ideia que tem a ver com aquilo que você pensou, né, com as suas lembranças, o seu repertório de lembranças, automaticamente você já não está me ouvindo mais. O que você está ouvindo é só aquilo que está dentro da tua cabeça, da tua memória. E aí o seu julgamento, a meu respeito, não condiz com a verdade. Porque o teu olhar não é neutro. Teu olhar é sobre a sua compreensão sobre as coisas e não sobre, de fato, aquilo que eu estou falando para você. Percebe como que os ruídos no discurso acontecem? Então, é como você estivesse assistindo um filme, né? Você vai assistir um filme no cinema, e aí lá no cinema você fala, vou comprar uma pipoca. E quando você volta, você perdeu um pedaço do filme que era fundamental para você entender o final da história. E aí quando chega no final da história, você fala, ué, por que ele se matou? O que foi que aconteceu? Em que momento eu perdi o fio da meada? A nossa escuta, ela precisa ser uma escuta diferenciada. E nós, psicólogos, podemos ajudar muito as pessoas a entenderem isso, a compreenderem isso, a construir relacionamentos de confiança, né? De amparo, de proteção, entendendo como que se dá a compreensão do discurso, da fala, a escuta, como fazer uma escuta verdadeiramente acolhedora, né? Para que as próprias pessoas que estão ali perto de alguém que tem sofrimento possam ser a rede de apoio daquela pessoa. Né? Não necessite que só o psicólogo seja essa rede de apoio, mas a gente pode construir rede de apoio dentro de casa, com a família, com os amigos mais próximos, no ambiente de trabalho, nos programas de TV, nos próprios filmes que a gente cria, nas histórias que a gente monta para a sociedade assistir. Então, nós temos condições de fazer muita coisa bacana, vídeos como esse que eu estou fazendo, analisando tudo isso. E um outro ponto muito importante para você anotar e entender, quando uma pessoa fala uma coisa para você e você tem uma ferida traumática que você desconhece, ou até conhece, mas não foi trabalhada, você tem meios de reagir a isso. Então, muitas vezes, quando uma pessoa fala com outra e toca na ferida da outra, qual é a reação que ela provoca naquela pessoa? A pessoa pode gritar, ela pode te interromper o discurso, ela pode começar a falar sem parar, né? Incansavelmente, e ela não consegue te ouvir mais. Ela pode rir, ela pode fazer piada, descaso, ela pode te julgar, ela pode condenar o seu comportamento e a forma que você pensa. Ela pode ficar muda, ela pode parecer apática, e ela pode inclusive fugir de você e evitar a conversa. Quando você percebe esses comportamentos, a primeira linha de raciocínio que você precisa ter é: esta pessoa não está pronta para me ouvir, eu preciso procurar outra. Porque essa daqui talvez ela tenha coisas também para tratar, ela também está sofrendo e ela precisa de ajuda tanto quanto eu. Então, diante dessas coisas, a gente precisa saber falar, não é a pessoa apropriada, deixa eu ver outra para me ouvir, né? Só que o fato da gente não saber disso faz com que a gente alimente uma sociedade extremamente violenta, que banaliza, né, que trata a situação de uma maneira rasa, limitada, cheia de preconceito, cheia de tabu, inviabilizando o diálogo, inviabilizando o vínculo de confiança, potencializando julgamentos precipitados. Então a gente precisa de consciência para isso tudo. E precisa entender que o suicídio é uma dor do campo do insuportável. E que isso não tem nada a ver com egoísmo, né? Porque se você pensar na questão do egoísmo, é claro que a pessoa está sendo egoísta, porque ela está tendo que decidir se ela faz você sofrer ou se ela mantém ela sob sofrimento eterno. Porque é essa visão limitada que a pessoa tem, ela não consegue ver nada além disso. Uma pessoa que está em sofrimento, ela só consegue ver a própria dor. Anota isso no seu caderno. Ela não consegue ver a dor do outro. Então ela está, sim, no momento mais egoísta da vida dela, sim. Só que dentro do egoísmo dela, ela também acha que a vida dela é um mal para a sua vida. Ela também acha que ela prejudica você de alguma maneira. Isso pode passar pelo pensamento dela. Não necessariamente, tá? Mas eu estou dizendo da minha experiência. Então é uma coisa para se considerar.
mas é a escuta atenta que vai fazer com que você perceba isso ou não. Então nós temos essa ideia de que os olhares do mundo estão para nós, nosso olhar é egocentrado. Então é como se nós fôssemos o centro das atenções, só que nós temos uma ideia de que o mundo está vendo aquilo que você queria esconder, né? Aquilo que você não falaria para ninguém. Medo do fracasso, medo da vergonha, medo da humilhação. Muito bem. Então, deixa eu ver se eu falei tudo o que eu queria. Eu trago muito forte no meu livro a narrativa bíblica, porque foi uma coisa que me saltou aos olhos. Eu queria entender um pouco mais sobre a verdade, sobre o que era essa tal verdade que se fala, né? Quando conheceres a verdade vos libertará. Eu queria entender como que se dão essas crenças, né, de que a morte pode ser a salvação, porque existe sim essa ideia de que a morte é a salvação, de alguma maneira. Eu queria entender esse mundo, né, que vive dentro de mentiras, dentro de aparências, com máscaras, que busca por vingança, que estimula videogames, que a gente vai lá e mata, 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 ganha ponto, e quando você vê, matar parece que virou uma coisa normal, né? Vingança é normal, matar é normal, olho por olho, dente por dente, é o que a gente escuta, né, na sociedade. Eu queria um mundo diferente, mas eu precisava aprender a me tratar de maneira diferente. Eu precisava saber me julgar menos, eu precisava saber promover uma escuta melhor, eu precisava aprender a perdoar e a me perdoar. Tinha muitas coisas que eu precisava fazer e que foi na psicoterapia que eu encontrei esse lugar de segurança para poder renascer dentro de mim. Então, a gente precisa construir, né, uma sociedade a qual a gente possa dizer: aqui eu pertenço, né? Hoje eu sei aonde eu pertenço e aonde eu não pertenço eu também sei. Muitos hábitos eu mudei na minha vida. Tem sido muito difícil essa mudança de hábitos. Ainda luto contra alguns deles. Todos os dias eu acordo e eu me determino a tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu sou meu próprio desafio, né? Tenho medo do julgamento da sociedade? Claro que tenho medo. Mas esse medo não me limita a me expor, a falar e a enfrentar eles. Eu estou aqui falando com vocês porque aprendi a lidar com os meus medos. E você também pode aprender a lidar com os seus medos. Talvez, se você não tem as pessoas que formem a sua rede de apoio nesse momento, você precisa rever as pessoas que têm recursos para ser sua rede de apoio nesse momento. Mas eu posso afirmar para você que existem pessoas que podem ser essa sua rede de apoio nesse momento. Inclusive pessoas que já passaram por dores muito parecidas com as suas. Então, se você quer saber mais, né, sobre esse lugar de pertencimentos, eu peço para você acompanhar as próximas publicações que eu vou fazer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você acredita que pode ajudar alguém, eu vou pedir para você compartilhar, né? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Eu estou tentando gravar pelo menos um vídeo por semana para publicar. E aí eu vou estar, se você se inscrever no meu canal e fazer aquela notificação do sininho, cada vez que eu publico um vídeo, você recebe uma notificação para você poder assistir e aí acompanhando, né, tudo que eu vou estar falando nas próximas postagens. Deixa seus comentários aqui, porque os seus comentários eles são muito importantes para mim, para que eu tenha uma noção se está fazendo bem, se eu tenho que mudar de direcionamento, de linguagem, se foi pesado demais ou não, se a minha linguagem está difícil, está complicada, precisa facilitar mais. Deixa aí, né, as suas críticas construtivas, os seus comentários, eu quero saber, para que eu possa aprimorar cada vez mais e fazer vídeos cada vez melhores com conteúdos importantes para você. Eu espero de coração que a minha história possa te ajudar, inspirar, a se aprofundar, a querer estudar, né, sobre o que move as pessoas ao adoecimento, o que pode resultar em saúde, em gestão emocional. Eu sou Priscila Imperial, eu sou psicóloga, eu sou pesquisadora há mais de 17 anos sobre tudo relacionado à saúde, adoecimento e suicídio. Trabalho atualmente como consultora pessoal e empresarial, sou designer da WGP, da confecção WGP. E
Se você está passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, seja pessoal, seja profissional, ou se você tem intenção de adquirir mais conhecimento, se aprofundar nesses temas que eu apresentei aqui e que tenho trazido nos outros vídeos, agenda um horário comigo, entre em contato com a curadoria. Tem o meu telefone, né, de contato da curadoria, tem na descrição desse vídeo, no meu canal do YouTube, ali onde tem sobre mim, na descrição do canal. Também tem no meu Instagram, no meu Facebook, no meu site, tem o telefone de contato. Se você for no meu Instagram, tem um link, você clica nele lá e direciona direto para a curadoria. Marca um horário comigo, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Deixo aqui minha gratidão por vocês terem ficado comigo até o final desse vídeo e fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que se tenha. Desejo a todos vocês um excelente dia, uma semana maravilhosa. Beijo grande.